Quando o assunto é futebol, logo vem as primeiras imagens à mente. Olha aí a chance do Palmeiras, o tiro pro gol! É o primeiro gol que você acompanha com a gente por aqui! Torcida, bola rolando, jogadores de futebol preparados para os ataques, também para as defesas. E lógico, todos com um único objetivo, o gol. Que bolão do Marcos Rocha pro Maurício! Mas você já reparou que nesses momentos de adrenalina e emoção, um profissional tem se destacado cada vez mais, tanto quanto os jogadores de futebol. Até porque a participação deles faz toda a diferença nos resultados. Estamos falando dos técnicos. Brasileiros? Não, eles são estrangeiros. Esse interesse pelos técnicos estrangeiros começou depois de 2019, quando o sucesso do português Jorge Jesus no Flamengo impulsionou a busca por profissionais de outros países. Ao que tudo indica, esse ano de 2025 vai seguir a tendência, com muitos técnicos de fora no elenco do futebol brasileiro. Mais uma vez, não vamos ganhar sempre, mas a atitude tem que ser esta, do início ao fim. Em 5 anos, o perfil de treinadores dos campeonatos brasileiros mudou muito. No ano passado, por exemplo, o Botafogo foi campeão brasileiro. O técnico era o português Arthur Jorge. Hoje o time está sem técnico. Outro português foi campeão em 2024, Abel Ferreira. Ele comanda o Palmeiras há mais de 4 anos e ganhou o último título paulista. Aliás, outro técnico tem uma história longa num único time. É o argentino Juan Pablo Vojvoda, que está há 3 anos e meio no Fortaleza. Para você ter uma ideia, de 2019 para cá, 42 treinadores estrangeiros diferentes, de 8 nacionalidades, passaram pelas equipes brasileiras. Os preferidos são os portugueses e os argentinos. E o que os torcedores pensam sobre isso? Eu acho, que vem tomando uma grande proporção ultimamente. Talvez o nosso mercado tenha ficado um pouco limitado. A gente vê aí um grande exemplo que foi o Palmeiras com o Abel Ferreira, que ganhou muitos títulos com um técnico português. Então acho que a gente pega bastante de referência isso. Eu prefiro os brasileiros, Hoje, para mim, uma das maiores referências para o Corinthians também, na minha opinião, apesar de algumas coisinhas que aconteceu, o Tite foi uma referência muito grande. Ganhamos o título mundial, Então, hoje, para mim, a referência é os treinadores brasileiros. Eu acho que foi uma boa, que revolucionou o nosso futebol. Eu acho que fez muita diferença. É complicado a gente generalizar, Porque teve bons técnicos que vieram para cá, fizeram ótimos trabalhos, como o Abel, o Jorge Jesus, mas teve alguns que também vieram e não deram tão certo, como o Jesualdo lá do Santos. No ano passado, quase metade dos técnicos dos clubes da primeira divisão eram de outros países. Neste ano, teremos cerca de 8 treinadores estrangeiros na Série A. Uma decisão cada vez mais comum entre os dirigentes dos clubes, como fez o Grêmio recentemente, que anunciou o argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteiros para 2025. O que parece é que todo mundo perdeu a paciência com os técnicos brasileiros aqui no Brasil. Essa é uma impressão e um olhar que eu acho que ele está equivocado. Por quê? De 2020 para cá, portanto, 5 edições do Campeonato Brasileiro, 2 brasileiros foram campeões. O Rogério Ceni com o Flamengo e o Cuca com o Atlético Mineiro. E 2 portugueses foram campeões. O Abel Ferreira 2 vezes com o Palmeiras e o Arthur Jorge com o Botafogo. Então está equilibrado isso. A prova de que os técnicos brasileiros estão em baixa é que muitos estão desempregados. Na lista tem até campeão da Libertadores, do Mundial de Clubes e até vencedor da Copa do Mundo.
Luiz Felipe Scolari foi treinador do Brasil e campeão do Penta e está sem clube desde março do ano passado. Aos 75 anos, ele soma 27 títulos em sua carreira. Já ganhou Copa do Mundo e Copa das Confederações. É o maior vencedor da Copa do Brasil com 4 títulos. Ganhou o Brasileirão 2 vezes, a Libertadores 2 vezes, a Champions League Asiática, foi vice-campeão da Eurocopa e é o único treinador brasileiro que já dirigiu um time na Premier League. Outro figurão do futebol também está sem trabalho. Tite é campeão da América e do mundo com o Corinthians e foi técnico do Brasil. Ele deixou o comando do Flamengo em setembro e até agora está sem clube. Mas nessa terça-feira surgiu a notícia de que ele estaria sendo sondado pelo time do Porto, em Portugal. Outro técnico brasileiro bastante conhecido é Renato Portaluppi. Ele foi campeão da América com o Grêmio, mas desde a última temporada está sem time. Parece que os treinadores brasileiros não servem mais para nada, o que pode fazer com que a gente perca ótimos talentos. O tema divide opiniões. Enquanto o debate cresce, os clubes apostam nos técnicos estrangeiros. Pepa do Sport e Pedro Caixinha, recém-contratado pelo Santos, são portugueses. Luiz Ubeldia, do São Paulo, Ramon Dias, do Corinthians, são argentinos e o Grêmio fechou recentemente com o argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteiros. Esses são só alguns profissionais que estão no comando de times brasileiros. Por isso que o nosso foco de hoje é o futebol.